Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Irmãos, hoje eu quero falar, meus irmãos, sobre a graça de Deus. Ou seja, a eleição condicional ou graça irresistível. Eu quero falar para os irmãos e mostrar para os irmãos que a graça irresistível, que alguns pregam, com base em Efésios no capítulo 2, versículo 8, esta graça irresistível, ela é injusta. Muitos acham, ou esses que pregam sobre a graça irresistível, eles acham justo porque eles acreditam que são eleitos, acreditam que jamais vai perder a salvação, que são eleitos. Mas se ele se coloca, ou qualquer pessoa que se coloca no lugar das demais pessoas, ele vai perceber que esta eleição irresistível, ou graça irresistível, eleição incondicional, é injusta. Ela é injusta, né? Quando você lê, os irmãos, veja até o final, porque eu vou concluir mais para o final, mas esse vídeo todo vai abrir sua mente para você compreender que é injustiça. É como eu falei, alguns acham que não é injustiça porque acreditam que é eleito. Quando você vê Efésios capítulo 2, versículo 8, o texto vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Então, tem pessoas que, quando você lê Efésios no capítulo 2, versículo 1, vai dizer que quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, Ele nos vivificou. Quer dizer o quê? Quando você vai analisar também no versículo 8 do capítulo 2 de Efésios. E quer dizer o quê? Que já que estamos mortos em nossas ofensas e pecados, é impossível alguém ter fé, crer em Jesus ou ter fé, se Deus não lhes der a fé. Ou seja, se Deus não der a fé para essa pessoa, é impossível, porque ela está morta. E no versículo 8, que diz, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tem muitos que dizem o quê? Que aqui não é a graça de Deus, o favor imerecido, que é um dom. Isso quer dizer que a fé aqui é um dom e não uma obra humana. Mas quando você coloca a fé como um dom, quando você coloca aqui a fé como um dom, você já percebe toda a injustiça. Se a fé é um dom, Deus, consequentemente, tem que dar esta fé para aqueles que Ele quer salvar. Ou seja, se a fé aqui é colocada como um dom, se não for uma obra humana, muitos colocam como um dom aqui. E quando você analisa o texto e o contexto, ele está falando o quê? Que a fé é uma obra humana, a fé não é um dom de Deus. E aparecem as incoerências dentro da Bíblia. E eu vou dar alguns exemplos para os irmãos entenderem claramente que isto é injustiça. Muitos acreditam que a fé é um dom aqui porque acreditam que é um eleito. Mas se ele se coloca como um réprobo, como um reprovado, se ele se coloca, jamais ele vai dizer que nesse texto a fé é um dom. Porque quando se coloca que a fé é um dom, quer dizer o quê? Que Jesus não morreu por todos. Ou seja, quem quiser ter fé em Jesus para ser salvo, é por livre, espontânea vontade, por livre escolha. A pessoa tem que ter fé? Não. E usa algumas argumentações, né? Diz com alguns textos, né? Um exemplo. Quando Jesus fala assim: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Se ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Tá vendo, meu irmão? A fé aqui, a fé ela é irresistível. A fé aqui é dada ao eleito e ele jamais vai resistir à graça de Deus. A graça é irresistível. Para dizer isso, né, meus irmãos? Mas a pessoa, para ela chegar a essa conclusão, ela tem que deturpar a palavra de Deus em relação à presciência. Porque quando você conhece e analisa a presciência, você entende quando Jesus diz assim, aqui, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ou seja, a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, fala que fomos eleitos segundo a presciência de Deus. É simples. Deus, na sua eternidade, no seu plano eterno, para fazer aqui na Terra, realizar o seu projeto aqui na Terra, fazer na Terra o ser humano, a Bíblia fala que somos eleitos segundo a presciência.
Quer dizer o que, irmãos? Que Deus, ele previu quem teria fé, ele previu na sua presciência. Deus não decretou o futuro, Deus previu o futuro, Deus prevê. Quando Deus previu, Deus nos chamou. É o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Aos que conheceu, a esses chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Aos que conheceu de antemão. Aos que conheceu de antemão, esses ele chamou. Quem que Deus traz a Cristo? Aquele que ele conheceu de antemão, que teria fé. E Deus sabe muito bem, sabia na sua presciência que nem todos teriam fé. Então, quem ele chamou? Não vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Deus trouxe a Cristo aqueles que ele conheceu de antemão, porque os que dantes conheceu, os que dantes de antemão conheceu, a esses ele chamou. Quem são chamados? Aquele que ele conheceu de antemão. Então, tem outras passagens também que eles usam, mas se a pessoa desconhecer a presciência de Deus ou manipular a presciência, ela vai chegar nessas conclusões. Então, para dizer que a fé é dada somente aos eleitos, porque a fé é um dom de Deus. Mas aí nós chegamos a uma questão que é injustiça, que não faz parte do caráter do Deus da Bíblia, né? Porque, analisa, meus irmãos, vamos parar para pensar aqui. Jesus, ele começou a pregar, João Batista também. Jesus vai falar em Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15. Ele vai dizer, né, meus irmãos, ele vai falar: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então ele deixou bem claro, a pessoa tem que crer para ele ser salvo. Jesus pregava e dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Se a fé é um dom, para que Jesus está exigindo que alguém se arrependa se a fé é um dom? Use a lógica. Vamos supor aqui, meus irmãos, vamos supor que o Deus calvinista, né? Outros também podem crer, não sei, tem vários calvinismos, né? O Deus calvinista e o Jesus calvinista, né? Já vamos supor, vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem. Ele está pregando aqui na terra, né? E diz para as pessoas assim, para alguém: arrependa porque é chegado o reino dos céus. Aquela pessoa vai e fala: não, eu não me arrependo, eu não creio que o Senhor é o Messias. Aí Jesus está andando, né, com Deus, Jesus calvinista e o Deus calvinista, né? Aí Deus olha para Jesus e fala assim: olha, sabe por que ele não quis? Por quê? Foi porque eu não quis. Eu não dei a fé para ele se arrepender. Aí Jesus poderia falar para ele: uai, mas então por que o Senhor me mandou pregar o evangelho para ele, mentir para ele, enganá-lo, sendo que o Senhor nunca teve a intenção de salvá-lo? O Deus calvinista Romanos capítulo 11 que eles usam, né? O Deus calvinista vai olhar para Jesus e vai falar assim: é porque eu não quis salvar. É porque eu não quis. E eu só ofereci o evangelho para ele para que no último dia eu o condene no tribunal, no juízo final eu o condene, porque ele me rejeitou. Uai, mas o Senhor que não quis lhes dar a fé para ele ser salvo? Pois é, justamente para testemunho, para que todos vejam que ele está sendo condenado porque ele negou a fé. Uai, mas o Senhor que não deu a fé? Pois é, mas é porque eu não quis. Mas ele vai ser condenado porque eu não quis salvá-lo. Olha as incoerências, meus irmãos. Qualquer pessoa que tem a mente no lugar não acertaria uma mentira, uma heresia dessa, meus irmãos. Como eu disse, muitos aceitam porque acreditam que é eleito. Mas não tem lógica, meus irmãos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Está bem claro, pela graça sois salvos. A graça é um dom de Deus, o favor imerecido. Por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, o favor imerecido. A fé é uma obra humana. Não vem pelas obras, aqui ele está falando das obras da lei. Não vem das obras. Porque na época de Paulo ali, os fariseus, escribas, os sacerdotes, eles ali viviam debaixo da lei. E Paulo está dizendo que não é pela lei, é por meio da fé. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, não nas obras da lei. Ele deixa bem claro, Tito capítulo 2, o versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando da impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sobre, justa e piamente. Então ele está dizendo bem claro
Então, a fé, meus irmãos, ela é uma obra humana. Jesus jamais exigiria alguém ter fé, sendo que ele não tivesse intenção de salvar. Ide por todo mundo, pega o evangelho, fale. Se a pessoa não quiser, ele vai ser julgado no último dia. Mas nós sabemos que fomos eleitos segundo a presciência de Deus, o pré-conhecimento. Jesus vai falar. Tem outra passagem também que eles usam. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Jesus fala no texto, né? Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. É simples de entender. É simples. Aonde você viu na Bíblia Jesus lançando alguém fora, sem motivo nenhum? Sem motivo. Analisa na Bíblia e você vai ver que aquele que vem a Jesus, de maneira alguma, ele lança ele fora. Ele não lança ele fora. A pessoa que tem a decisão de abandoná-lo. A pessoa que tem a decisão de ir embora. Ou seja, Pedro, ali quando Jesus, no seu sermão ali, muitos discípulos começaram a abandonar Jesus, Pedro falou, Senhor, eles estão indo embora, os teus discípulos, tem muitos indo embora. Jesus vai falar, uai Pedro, você não quer ir também não? Aí ele vai dizer, para quem irei e para onde iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Ou seja, Jesus ali ele estaria mentindo para ele. Ou seja, estou falando de Jesus calvinista, não Jesus verdadeiro. Aqui a minha intenção é expor essa doutrina, meus irmãos, que é a doutrina de demônios, para ninguém cair nesse engano. Ou seja, Jesus estava brincando com ele, né? Ou seja, não, jamais eu vou lançar ele fora, mas eu vou dizer isso aqui só para dizer mesmo, né? Então é meio sem sentido, irmão, sem lógica. Faz as palavras de Jesus ser palavras vãs, mentirosas, essa doutrina. Não, vou dizer para Pedro aqui, não, você quer ir também? Vai embora, mas eu estou brincando, né? Não é sério. Estou te falando com brincadeira aqui, eu estou brincando com ele. Jamais eu vou lançar Pedro fora. Jamais, eu não vou lançar ele fora não. Então é sem lógica, meus irmãos. Então a fé, quando você lê a palavra de Deus, você analisa. A fé é um dom de Deus. É um dom, a fé, a graça de Deus é um dom de Deus. Só que é uma obra humana. Você anuncia o evangelho para uma pessoa. Você anuncia ele, né? O Jesus calvinista, né? Você anuncia o evangelho para a pessoa. Você vai, chega para ela e anuncia o evangelho para ela. Você quer aceitar Jesus? Você crê em Jesus, né? Que o evangelho mesmo, você pregar, arrepender-vos, crede em Jesus Cristo. Você crê? Aí ele fala, não, eu não creio. Eu não creio nesse Messias, esse Jesus. Eu não quero servi-lo, não. Ou seja, meus irmãos, se Deus não quis lhes dar fé para salvar aquele homem, Deus também não pode culpá-lo dele não querer Jesus. É simples assim. Ele não pode culpar ele. Não, eu vou culpar ele. Ele não quer, mas eu vou culpá-lo. Mas não pode culpar. Vamos supor que chega em outra pessoa e fala assim, olha, você crê em Jesus como seu Salvador? Creio. Creio no Senhor Jesus como meu Salvador. Aí ele recebeu a fé. É assim que os calvinistas pensam, né? Ele recebeu a fé. Ou seja, lógico que Deus não vai culpá-lo, porque o próprio Deus lhe deu a fé. Deus deu a fé para ele crer. E o outro que Deus não deu a fé para ele crer? Para que Deus vai culpar se ele não quis salvar? Não, irmão. Para falar que Deus salva quem ele quer, a hora quem ele quiser. Quem és tu, homem, para reclamar, para indagar as decisões de Deus, o que Deus escolhe ou não? Quando você vai analisar sobre Jacó e Esaú, as pessoas, muitos manipulam sobre essa passagem, meus irmãos, mas não tem manipulação nenhuma. O texto vai falar, né, que sem eles ter, antes deles nascer, ainda no ventre, não tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição ficasse firme, não pelas obras, mas por aquele que chama. Olha, analisa aqui, né? Sem ter feito bem ou mal, aí para dizer que a eleição aqui, ela é incondicional, não foi pelas obras, Deus simplesmente elegeu e escolheu. Jacó, ele não quis saber as obras de Esaú no futuro, se Esaú ia crer ou não. Ele decidiu dar a fé para Jacó e coagir Jacó a fazer o que é bom. Mas analisa, né? Ainda no ventre, sem ter feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição ficasse firme, não pelas obras, mas por aquele que chama. Se você só lê esse texto, né, você pensa, eles estão certos, né? Mas o contexto geral das cartas? O contexto imediato já é fácil de entender. E o contexto geral da carta também é mais fácil ainda, porque aí vai respondendo todas as perguntas. Ou seja, quem é chamado por Deus? Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Aqueles que dantes conheceu, a esse ele chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, ele glorificou. Ou seja,
Deus, ele previu as obras de Jacó e de Esaú. Não é obras da lei, méritos para ser salvo. Deus previu. Deus previu que eles teriam fé, que eles seriam obedientes. É simples assim de entender. Sem ter feito ainda no ventre da mãe. É o que o texto fala, né? Ainda estando no ventre da mãe, sem ter feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição ficasse firme, não por causa das obras. Ele está falando para os judeus que estavam tentando ser justificados pelas obras. Tá claro, ele está falando, não é pelas obras, é por meio da fé. Deus, na sua presciência, ele elegeu Jacó, porque na sua presciência, no seu pré-conhecimento, Deus viu que Jacó teria fé, que Jacó seria obediente. E Deus também viu a vida de Esaú, que Esaú, ele seria desobediente, rebelde quanto à fé. A sua descendência não acreditaria no Messias, ia tentar ser salvo pelas obras. É simples assim. Ele está falando tanto da descendência de Jacó e de Esaú, quanto também da pessoa de Jacó e Esaú. Para que o propósito de Deus quanto à eleição ficasse firme. Qual que é o propósito de Deus quanto à eleição? A salvação por meio da fé. Não pelas obras da lei, mas por aquele que chama. Deus chama. E quem ele chama? Ele chama aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, nós somos salvos por meio da fé. E a fé, meus irmãos, a fé, ela não é um dom de Deus. Ela não é um dom. Quando nós falamos que a fé é um dom, a graça de Deus é um dom. Dom é graça, favor imerecido. Mas não quer dizer que a fé é um dom para salvação e não é uma obra humana. Não é nesse sentido. Não é. É necessário que aquele que aproxima do Senhor tenha fé. Tenha fé. Como que ele vai exigir a fé de alguém se ele não vai dar a fé para aquela pessoa se salve? Ele não pode julgá-lo no tribunal. Ele não pode julgar essa pessoa e falar assim, olha, você vai para o inferno porque você não creu. Aquela pessoa poderia falar muito bem para Deus, já que ela poderia ter esse conhecimento aqui na terra. Muitos não têm esse conhecimento, mas poderia ter, indagar e falar com o Senhor. Falar, uai, por que o Senhor está me condenando? O Senhor que não quis me dar fé, me coagir a fazer o bem? Não, é porque eu não quis. Então, meus irmãos, isso é doutrina de demônios, irmãos. Não existe. Amém? Não seja enganado, irmãos, por essas doutrinas de demônios. Amém? Depois nós continuamos aqui falando mais sobre essas questões, sobre a palavra de Deus, presciência, sobre a graça do Senhor. Vamos estar falando sobre a lei e a graça também. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe os irmãos, acompanhe, deixa o like. E eu tenho certeza que vai alcançar mais pessoas para nós aprender mais sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos.